E aí, gente boa, tudo bom com vocês? Então, fizeram uma pergunta a respeito da ressurreição. Essa pergunta é baseada na visão católica apostólica romana, que diz que a primeira ressurreição ela é espiritual. Isso é uma visão católica apostólica romana. A igreja nunca pregou isso antes de Santo Agostinho, ou Agostinho de Hipona. Esse homem que faz parte da patrística católica, lá do V século, foi que alterou a interpretação da ressurreição. Ele pega a interpretação da ressurreição de Apocalipse 20, que está atrelada à literalidade do texto, história essa que nós já conhecemos, que é da escola de Antioquia, e ele acaba absorvendo os ensinos filosóficos gregos, egípcios, da escola de Alexandria, aonde se ensinava e dava mais ênfase à interpretação simbólica, alegórica, uma interpretação mais figurada. E eles acabam simbolizando a visão da ressurreição de Apocalipse capítulo 20, que trata ali do reino milenar, trazendo para os dias de hoje essa ressurreição, indicando ali a primeira ressurreição, segundo eles, o novo nascimento. Bom, é verdade, é bem verdade, que o apóstolo Paulo ele diz, nós que já ressuscitamos com Cristo, ele fala isso. Mas eu não posso chegar e dizer que esta é a ressurreição de Apocalipse capítulo 20. Por que eu não posso? O texto está bem claro. O texto está ali claro como o sol do meio-dia. Olha aqui, Apocalipse capítulo 20, versículo 4 em diante. Vai dizer assim, ó. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles às quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados. As almas dos decapitados. Então, houveram pessoas que foram decapitadas. Por quê? Por causa do testemunho de Jesus, ou seja, o espírito de profecia. Bem como por causa da palavra de Deus, ou seja, palavra da perseverança. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam uma marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então você entendeu aqui o contexto simples, rápido, direto. A pessoa já tinha Cristo na sua vida, a pessoa já tinha Jesus na sua vida, ela deu um testemunho, ela guardou os mandamentos, ela perseverou na paciência, ela foi perseguida por causa disso, porque ela não usou a marca da besta, nem o nome, não adorou a besta, não teve o sinal da besta. E por ela não ter utilizado a marca da besta, ela foi o quê? Essa alma foi decapitada. Então, esta alma foi decapitada porque ela negou a marca da besta. Perfeito? Aí olha o que diz aqui no versículo, no finalzinho ainda, do versículo 4, ó. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Como que eu posso dizer que isso daqui é um novo nascimento? O que é um novo nascimento? Um novo nascimento, uma pessoa está lá nos seus pecados, nos seus delitos, morta para Deus, morta para Cristo, sujeita ainda aos prazeres deste mundo, e aí ela nasce de novo, que Paulo também chama de ressuscitar. Ressuscitamos com Cristo. Está lá em Colossenses capítulo 3, por exemplo. Paulo também chama. Mas esse ressuscitar aqui não pode ser um novo nascimento. Por quê? Porque antes dele supostamente, nascer de novo, ele já era fiel. Ele já estava guardando os mandamentos. Ele já estava
estavam negando a marca da besta. Eles já estavam dando bom testemunho. E por causa desse bom testemunho foi por causa de que eles foram decapitados. E aí eles viveram e passaram a reinar durante 1000 anos. Então você percebe que se eu chegar e utilizar esse texto para dizer que a primeira ressurreição é a ressurreição do nascer de novo, não vai bater. Porque eles já eram fiéis. Não tem como eu chegar e dizer, olha, essas pessoas foram decapitadas porque foram fiéis. E aí eles reviveram, eles voltaram a viver. Esta é a primeira ressurreição. Como isso? Não bate, a história não bate. Não tem como interpretar isso simbolicamente. Porque antes deles participarem da primeira ressurreição, que seria o suposto nascer de novo, eles já tinham negado ao mundo, já tinham sido fiéis a Jesus e já tinham sido decapitados por causa disso. E aí depois é que vai nascer de novo? Que conversa é essa? Eu não estou entendendo. Aí é depois que nasce de novo? Não, não tem como. Não bate, é impossível. Só acredita nisso quem realmente está ali bem atrelado à visão, né, da Igreja Católica Apostólica Romana, que aí não está nem aí para os contextos, que não está nem aí para a fidelidade da exegese ali, que está pouco se portando, né, com o que os profetas falam. Vai lá, segue, né, a cartilha da missa, né, da teologia papal e vamos embora, né? Essa interpretação não tem pé e não tem cabeça. Pessoas que já tinham sido fiéis, morreram por causa da sua fidelidade, foram decapitadas, e o viver, a primeira ressurreição é um nascer de novo? Não estou entendendo. Não estou entendendo. Para que vai nascer de novo se ela já foi fiel? Né? Então, quando o texto fala que eles foram decapitados, morreram, porque negaram a marca da besta e viveram, esta é a primeira ressurreição, está bem claro ali que o texto se refere nada mais, nada menos do que a ressurreição dos mortos. Ali é a ressurreição dos mortos. Que mortos? Paulo diz, os que são de Cristo ressuscitarão primeiro. Então, os que são de Cristo ressuscitam primeiro e passam a reinar durante 1000 anos. Veja que eles reinam durante 1000 anos. Estão reinando durante 1000 anos, durante esse período de 1000 anos. E os outros mortos só vão reviver assim que terminar os 1000 anos. Então, não tem como simbolizar esse texto. O texto não diz, e eles reinaram, né, entre os 1000 anos, não é entre os 1000 anos. Eles reinam 1000 anos certo, 1000 anos. Começa o reino e termina o reino. De 1000 anos, eles reinam durante esse período todo. Né? Eles reinam durante 1000 anos, 1000 anos que eles reinam. Então eles precisam ressuscitar. Para isso, não vão morrer, porque vão estar glorificados, e vão passar o 7º dia, o reino milenar, reinando. Pronto, não tem não tem mistério esse texto, é um texto super tranquilo de se entender. Né? Você compreendeu a ordem está bem clara ali, o próprio texto dá a ordem das coisas. Né? Primeiro você é fiel, primeiro você guarda os mandamentos, depois você é decapitado, depois você revive, e esse reviver, esse viver novamente, é a primeira ressurreição. E aí você passa a reinar durante 1000 anos. Não tem por que criar quizumba num texto tão claro como esse, num texto tão simples de entender. Não pode se confundir as ressurreições. Porque o mesmo Paulo que fala, né, ele diz assim, porque já ressuscitaste com Cristo, é o mesmo que fala, porque vocês já morreram para o mundo. Então, será que eu morri? Claro que se morrer é espiritual. E aí quando diz que, por exemplo, né, da morte de Estevão, será que ele morreu espiritualmente? Não, porque a Bíblia fala, né, que nós morremos para o mundo, então deve ter morrido espiritualmente ali. Você vê que coisa de doido, coisa de Lélia da Cuca? Então, só porque existe o morrer espiritual, eu morro para o mundo e vivo para Deus, todos os textos que falam de morte eu vou ter que simbolizá-lo. Não, irmão, não é assim. Então,
pegar um texto que mostra claramente a ordem das coisas, sem dúvida nenhuma, e querer simbolizar, realmente essa pessoa está sendo muito influenciada ali pela doutrina da Igreja Católica Apostólica Romana. É isso daí, gente. Fica essa palavra em nome de Jesus.